tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do nosso módulo de Direito Tributário. Não, Direito Tributário não. Tô presa no passado. Agora é Direito Eleitoral. Se você ainda não viu meu curso de Direito Tributário, sinta-se mais que convidado para ir lá ver. Hoje a gente vai falar sobre direitos políticos. E não sei se você percebeu, mas no material que fica abaixo, né? O material complementar, que na verdade não é complementar, né? É o material da aula, que são os slides. Eu coloquei tudo como uma constante. Eu coloquei todos os slides juntos. Na minha época de faculdade eu tinha pavor disso. O professor ia liberando um slide de cada vez, sendo que faria mais sentido ele liberar tudo, né? Porque aí eu decido se eu vou estudar tudo antes, se eu vou pegar só uma parte ou não. Mas agora, quando você só me dá metade do conteúdo, eu não tenho nada para fazer além de pegar só metade do conteúdo. E a intenção aqui era fazer diferente, né? Era realmente disponibilizar todo o material para que você possa fazer suas anotações e tudo mais. Como eu já ressuscitei ele aí, né? O direito tributário, no caso, eu fui fazendo separado mesmo. Mas nisso eu resolvi fazer essa pequena alteração. Que, para mim, por exemplo, ajuda mais na hora de você aprender, porque você pode anotar tudo e depois voltar aqui e fazer como se fosse uma revisão, coisas nesse sentido. Mas aproveitando que a gente está falando de compartimento, né, das aulas, essa diferenciação, eu aproveito para dizer que, por mais que tenha a parte de cidadania também, hoje a gente vai falar só sobre direitos políticos. E isso porque eu acho que a explicação sobre direitos políticos na doutrina e na legislação, assim, ela é um pouco incompleta, ela é um pouco insatisfatória e precisa de coragem, né, para criticar a Constituição que vem aí desde 1988 e pessoas que falam sobre direitos políticos, né, grandes nomes aí no direito, como, por exemplo, ministros do STF e tudo mais. Então, assim, estou me colocando aí na posição de criticar pessoas que não botavam saber jurídico, para vocês verem como a autoestima, às vezes, ela é grande. Mas eu realmente acho que a explicação é um pouco insatisfatória, porque acaba resumindo assim, a ideia de que você só é um cidadão porque você pode ir lá votar, né? Mas não é bem isso. Você é um cidadão porque você pratica atos da vida civil, porque você está vivo, porque você interage socialmente todos os dias, mas na explicação, né, como as coisas que a doutrina traz, isso fica meio perdido. Mas você pode ter outras conclusões aí, tudo bem também. Bom, mas o que são os direitos políticos, né? Estou criticando e nem expliquei. Os direitos políticos são a base do nosso regime democrático, tá? Então, são compreendidos de forma mais geral pelos direitos de liberdade, como direitos de expressão, sindicalização, reunião, etc. Os direitos políticos, então, são os direitos que você tem de interagir politicamente no meio social em que você convive. Como é que você faz isso? Se expressando. Então, por exemplo, quando você está na época eleitoral, você pode falar, por exemplo, que o candidato A é bom e o candidato B é ruim por uma série de motivos. Você pode falar que ele é incompetente, você pode falar que ele é corrupto, que falta transparência, você pode falar que não concorda com o projeto de governo dele, você pode indicar, por exemplo, que ele não tem projeto de governo, né? É o que eu falei que estava acontecendo, por exemplo, nas eleições aqui na minha cidade, né? Eu gosto de falar da minha cidade porque no interior do estado do Rio poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas, assim, né? Para um curso que vai divulgar para todo mundo, ninguém deve saber onde é. Mas aqui em Três Rios, por exemplo, a gente tinha, né, vários candidatos a prefeito, mas dois que eram os mais proeminentes. Infelizmente, ali com esses dois, você carecia de um debate político de ideias, né? Olha, o que o senhor quer fazer pela população tririense? Não, que o outro candidato é horrível. Não, senhor, tá bom. Eu já entendi que você tem um desafeto enorme por ele. Mas o que você gostaria de fazer pela população tririense? E aí a pessoa simplesmente não tem projeto. O projeto dela é um projeto contra o outro candidato. E o outro candidato da mesma forma, é um projeto contra esse. Então a gente ficou aí, né, nessa política triste e rasa, e um deles ganhou, o que não surpreende. Mas você pode, né, aí ter o direito de se expressar e falar várias coisas que você queira, como, por exemplo, o candidato é ruim, o candidato é ótimo, eu daria minha vida por esse candidato, eu amo o candidato, faz jingle, né, e canta e vai na passeata. Você tem esse direito de se expressar. O direito de você se sindicalizar ou criar um sindicato também, né, talvez não tenha aí onde você mora, talvez seja uma cidade menor do que a minha, e aí você tem essa possibilidade de criar um sindicato da sua categoria, pode ser de empregador ou empregado, tanto faz, mas você pode participar de um sindicato, criar um sindicato, é um direito de reunião, né? Um direito que você tem de se juntar, se agrupar para discutir ideias e ir atrás dos seus direitos de forma coletiva. Para quem não sabe, os sindicatos têm aí um papel de ajudar o trabalhador nas ações trabalhistas,
ajudar os trabalhadores nos dissídios coletivos, nas convenções, né, que eles vão fazer os acordos trabalhistas, coisas nesse sentido. Então, o sindicato ele tem uma participação que não é meramente retórica, né, é prática também. Bom, então você tem esses direitos de participar da vida política, se expressando, se sindicalizando, se reunindo, fazendo passeatas, manifestações, rodas de conversa, coisas nesse sentido. O direito de expressão é meio controverso, né? Tem toda uma série de discussões acerca dele hoje em dia, qual é o limite do que você pode falar ou não, e tudo isso principalmente por causa da internet. Na internet é muito mais fácil você falar qualquer coisa. Mas assim, os limites do direito de expressão eles são mais claros do que a gente gostaria de aceitar, né? Se você nunca teve pai e mãe, alguma figura de autoridade você teve na sua vida. E você sabe que você não pode falar o que você quer, do jeito que você quer e como você quer. Existe um limite. Senão você recebe uma chinelada, senão você leva um beliscão, fica de castigo. Então sempre tem alguém maior, melhor e com mais poder do que você. Se você quiser, por exemplo, não entrando no mérito se está certo ou errado, mas se você quiser proferir um discurso daquele tipo, bandido bom é um bandido morto. Você digitar isso no grupo do Facebook ou num comentário no Instagram é uma coisa. Agora eu duvido que você pegaria um megafone e subiria a favela da Rocinha com o megafone no máximo, gritando, bandido bom é bandido morto. Você não desceria de lá mais. O único morto seria você. Então, assim, o direito de expressão ele é bem claro, o limite dele está muito bem colocado na vida real. O problema é realmente quando isso vai aí para a internet, né? E aí a gente tem uma tentativa de se adaptar, criar meios de regulação na internet, tem o Marco Civil da Internet aqui no Brasil, teve, por exemplo, recentemente a suspensão do Twitter, né? Não por essas questões de direito de expressão, por outras, mas a gente tem um grande problema também com o X, quando ele, Twitter, né? Quando ele estava ativo com a questão de pessoas espalhando fake news, interferindo nas eleições, discurso de ódio, coisas nesse sentido. Então, o direito de expressão ele tem uma limitação, assim como o direito de sindicalização e de reunião. Você pode fazer uma passeata? Pode. Mas caso a sua passeata, por exemplo, comece a vandalizar lojas, locais públicos, atacar pessoas ali que estão passando na rua e não tem nada a ver com isso, você, a pessoa que organizou a passeata e as pessoas que, né, cometeram os ataques vão sofrer consequências legais. Então, você tem o direito de reunião até um determinado momento. O de sindicalização é ainda mais simples. É o seguinte, você quer criar um sindicato? Quero. Você tem que seguir as regras trabalhistas para isso. Já existe um sindicato desse onde você mora, no seu município? Então não pode ter outro, só pode ter um. É isso. Seu empregador, seu patrão pode falar assim, se você entrar no sindicato, eu te mando embora. Não, bota ele na Justiça do Trabalho. Você pode entrar em qualquer sindicato. Você tem um direito, é constitucionalmente previsto. É um direito político que você ganha como cidadão brasileiro. Mas ele também tem essa limitação. O sindicato ele só vai até uma parte. Ele não pode, por exemplo, amanhã você tentou fazer um acordo coletivo com o seu patrão e ele não aceitou. E aí você vai, ao invés de exercer, por exemplo, seu direito de greve, que é um direito, você vai pegar e você vai entrar como se fosse no budismo, né, lá da Revolução Industrial, você vai entrar dentro da empresa e você vai quebrar tudo. Não, não é permitido por lei que você faça esse tipo de movimento. Como também não é permitido que seu patrão... Vocês me irritaram. Eu vou fechar a empresa. Hoje ninguém entra para trabalhar. Chama lockdown. Você também não pode fazer. Então, assim, até para você se expressar de uma forma um pouco mais radical, existe limitação. Greve. Tem uma lei de greve, né? Então, assim, até para você fazer a greve, não ser responsabilizado negativamente por ela, existe uma legislação. Pensa, por exemplo, um policial. Como é que o policial vai fazer greve? Um bombeiro, o pessoal do exército, marinha, como é que a gente faz greve? Então, existe um parâmetro para tudo. E isso com direito político, com direito civil, com direito penal, com qualquer direito que você esteja trabalhando. Então, não é necessário a gente ficar dentro das discussões de mas os direitos de expressão hoje estão sendo tolhidos. Não, a gente só está reencontrando novos limites, que antes tinham sido perdidos pela possibilidade de, né, que a internet e se apagar ali no comentário, se você se arrepender, editar, fingir que não foi você, deletar a conta. Isso não existe na vida real, né? Então, na vida real, o limite do direito de expressão é bem mais claro. Mas, de qualquer forma,
Os direitos políticos são um conjunto de prerrogativas, então, que você tem, que atribuem ao cidadão brasileiro a qualidade de ser cidadão. Então, assim, isso quer dizer que uma pessoa que seja um imigrante legal, ele não pode participar de uma manifestação? Sei lá, se ele tá passando na rua, ele vê, ele entra junto. Não tem como você fiscalizar muito bem esse tipo de coisa, né? Mas, por exemplo, ele não vai poder se sindicalizar, ele não vai poder participar como convidado numa assembleia legislativa para falar sobre alguma coisa. Então, assim, esse é um direito garantido aos brasileiros. A nossa vida pública é organizada dessa forma, a nossa vida política é organizada dessa forma, e para você poder participar dela e interferir nela de forma direta, você precisa dos direitos políticos. E como é que eu consigo direitos políticos? Virando cidadão. E quando que eu viro cidadão? Bom, aí já é outra coisa, né? Cidadão é quando você tem ali sua identidade, seu RG, CPF, e você tem a nacionalidade brasileira. Mas agora, se você estiver perguntando no nível mais profundo de quando eu viro cidadão, no sentido de quando eu viro gente, talvez nunca. Então, é meio difícil traçar esse limite também. Esses direitos políticos conversam com o critério de cidadania, mas a diferença é que o seu núcleo está na possibilidade de participação da vida pública. E aí tava essa questão de votar, ser votado, interferir e tudo mais. Então, assim, o que eu estou tentando trazer aqui é um espectro maior da discussão dos direitos políticos. Porque geralmente fica só nessa questão: o que é direito político? Direito de concorrer à eleição, votar e ser votado. Não é só isso. Você tem formas diretas de participação na democracia. Sindicato, greve, bora bater boca com o patrão, passeata, manifestação, carreata, marcha, sei lá. Nessa eleição teve uma vereadora, que foi a vereadora que eu votei, e ela ganhou. Pelo menos eu perdi para prefeito, mas ganhei um vereador, né? Da minha confiança, por exemplo. Né? Então, pelo menos alguém eu elegi, né? Senão, mesmo que a eleição não seja um jogo de futebol, quando você vota em alguém, a pessoa perde votos, você não ganha, você fala assim, putz, desperdicei, né? Mas tudo bem. Ela ganhou. E um dia, né? Um dia antes da eleição, quando ainda podia fazer propaganda eleitoral e tal, ao invés de fazer uma passeata de carro, né? Porque aqui teve muito político fazendo passeata de carro, pessoal, assim, contra andar, né? E ela fez uma passeata de bicicleta. Ela me chamou pra ir, eu falei, pô, de bicicleta no sol, também não tava querendo, né? Aí, pô, qual que era a minha solução? Era participar da passeata do pessoal da oposição, pô, que tava de carro, né? Mais fácil. Mas aí não fui nenhum. Nem nas que tiveram andando, eu realmente não fui nenhum. Então, assim, é uma forma de você participar diretamente da democracia. Vai andar de bicicleta com o seu candidato, vai andar de bicicleta aí com o megafone falando mal, vai participar de um referendo, um plebiscito, faz uma iniciativa popular, cria um partido político, meu Deus do céu, vai fazer aí um referendo, pede um referendo, vai participar de uma discussão na Câmara. Tem tudo isso, gente, tem tudo isso, tem mecanismos de participação direta. Você não precisa ficar esperando de 4 em 4 anos para exercer sua vida política. Não existe isso, até porque dentro do direito político tem o direito de expressão, você se expressa todo dia. Ah, mas nem tudo que eu falo é político. Realmente, com certeza. Quando você está falando que está com fome, por exemplo, é uma necessidade básica. Agora, quando você fala assim, eu odeio meu município, tem 1 ano que estão fazendo a obra ali na pracinha, não acaba nunca. Pronto, você já está dando uma opinião que beira a política. Então, assim, às vezes muitas das críticas que a gente faz caem dentro desse espectro e a gente fica preso à ideia de que direito político é votar e ser votado. Não é. Porque não é só isso. A nossa democracia, como a gente já viu, ela é semi-participativa. Por quê? Porque você não tá lá, né? No meu município, acho que tem 7 mil habitantes, eu acho. Sei lá. Não pode ter 7 mil, né? Que tinha 20 mil votos lá no prefeito. Como é que foi isso? Sei lá, tem menos de 200 mil habitantes. Ou tá chegando nisso. Então, realmente é uma cidade pequena. Bom, não sei. Tô dando informações aqui, acho que virou uma fake news agora. Mas a minha cidade realmente é bem pequena. Não chega a ser uma cidade com 200 mil habitantes, não. E aqui nessa cidade, você não precisa ficar esperando de 4 em 4 anos para você ir lá votar e ser votado. Democracia sendo participativa exatamente porque não foram eleitas 200 mil pessoas. Foi eleita, assim, 11 vereadores e um prefeito. Dessas 20 mil pessoas aí, 200 mil pessoas, 100 mil pessoas que tem aqui. Então é semi-participativo porque você não participa diretamente da política com relação ao orçamento público, fazer lei, coisas nesse sentido. Você participa por outros meios.
referendo, plebiscito, iniciativa popular, orçamento participativo, você trabalha ali com sindicatos, você trabalha com organizações sociais, você trabalha com ONGs, você trabalha com entidades do terceiro setor, você trabalha com... como é que chama o negócio aqui? Sindicato, direito de reunião, coisas nesse sentido, tá? Então, assim, a sua participação na vida pública, ela pode ser mais expressiva quando chega a época de eleição, que aí realmente é a hora de você ir lá apertar a urna ou apertar nulo, não importa o que você vai fazer, foi lá, já tá bom. Agora, existe essa diferença para atos que você participa no resto, né, desses anos aí em que não tem eleição e que são tão políticos quanto você ir lá apertar a urna e fazer o barulhinho. Inclusive, fiquei extremamente chateado porque esse ano eu fui votar e a minha urna não fez o barulhinho, né? Não fez tão alto assim. Eu ouvi, claro. Não tava com defeito, não, tá? Pelo amor de Deus, nenhuma teoria da conspiração aqui. Ela fez barulhinho. Só que, poxa, tão baixinho, eu tava esperando ouvir aquele barulhão alto, e não foi. O direito político, então, está relacionado a esses direitos de participação na vida política, sendo o mais expoente o voto e a possibilidade de ser votado, tá? A cidadania em si, né, o conceito de ser cidadão não é só ter direitos políticos, ser cidadão envolve mais do que isso, tá bom? Até porque para você ganhar o direito de ser considerado um cidadão brasileiro, é o que a gente falou, né? Tem aquela questão do jus soli, do jus sanguinis, se você tem sangue de brasileiros, é filho de brasileiros, mas nasceu no exterior, ou se você nasceu aqui no Brasil e você é brasileiro, então, assim, tem que ver se você se enquadra nos critérios para ser considerado um brasileiro. Não é fácil assim. Nem todo mundo, não é para qualquer um ser brasileiro, tá? E outra questão, esses direitos de cidadania, ou seja, o fato de você ser um cidadão, implica uma série de deveres que não estão ligados a deveres políticos, tá? Então, assim, o fato de você ser cidadão implica que você tem direitos políticos, mas eles não estão intimamente conectados de forma inseparável, é isso que eu quero dizer. Até porque, por exemplo, você pode ter a suspensão dos direitos políticos, mas isso não suspende a sua cidadania, você não vira um indigente da noite pro dia, tá? Como é que você perde direitos políticos? A gente está falando de suspensão ou perda, tá? Não se caça direito político de ninguém. Até porque caçar direitos é um termo que fica meio esquisito, né? O que você faz? Você sai atrás da pessoa correndo com um porrete, uma arma, um arco, uma flecha? O que você faz? É difícil saber, né? Então o termo cassação já é ruim. Mas quer dizer que a pessoa fica sem aqueles direitos por algum tempo. Então cuidado para não vir ninguém correndo atrás de você aí caçar seus direitos políticos. Aí se você vê alguém, você corra. Aliás, não corra, né? Se esconda, vai que a pessoa tem uma arma. Ou às vezes ela vai te jogar um porrete, uma flecha, que nem índio. Você não sabe, mas seus direitos políticos eles podem ser perdidos, tá? Como? Cancelamento de naturalização. Tem pessoas que não são brasileiras, mas elas moram há tanto tempo aqui no Brasil, como, por exemplo, pessoas que vêm de Portugal, né? Pessoas que vêm de Portugal vêm para morar aqui no Brasil e tudo mais. O Brasil tem um acordo com Portugal nesse sentido. Não lembro muito bem para explicar agora, né? E eu tenho que parar de dar esses exemplos que eu não lembro muito bem para explicar. Mas, aparentemente, eu gosto deles. Então, infelizmente, vai ser uma explicação que vai ficar pela metade, aí vocês me desculpem, tá? Mas tem essa questão dos direitos políticos aí serem perdidos por cancelamento de naturalização. Então, uma pessoa vem de Portugal, por exemplo, ela vem pra cá e tenta se naturalizar como brasileira, mas existe sentença no estado em julgado mandando ela ir de volta para Portugal. Tchau! Cancela a naturalização dela, ela perde a cidadania brasileira, tá? Então ela não tem mais o direito nem de votar, nem de ser votado aqui no Brasil, porque ela não é mais brasileira. Essa questão de votar e ser votado são coisas restritivas para pessoas brasileiras, tá? Não sei se isso já ficou muito claro, mas esses direitos políticos eles são garantidos apenas para cidadãos brasileiros, tá? Então, assim, você não vai ver um venezuelano concorrendo à eleição. Claro, é o que eu tô falando. É uma pessoa que veio da Venezuela e se naturalizou como brasileiro, então agora ele é brasileiro, ele tem a cidadania brasileira, então ele pode concorrer com esses direitos políticos. Agora, se não tiver, ele não pode, tá? Uma pessoa que seja civilmente incapaz. Como? Uma pessoa... Ah, esqueci de aumentar o slide, né? Desculpa. Uma pessoa que seja muito velhinha e não tenha mais plena capacidade alimentar, uma pessoa que esteja com Alzheimer, uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência mental, uma pessoa que precisa de algum tipo de acompanhamento. Sabe uma causa de incapacidade civil? O ébrio eventual, pessoa que tem problema de alcoolismo, às vezes ela vai perder ali a autodeterminação civil dela, vai precisar de um tutor, de um curador, essa pessoa não tem capacidade no momento para concorrer
a atos da vida pública aí, tá? Principalmente para ser gestor, né? Não tá gerindo nem a vida dela, que dirá dos outros. Condenação criminal. Se você está preso, você perde seus direitos políticos. Se você perde seus direitos políticos, já pensou nisso, que preso não vota? Se você for condenado, você não vota, tá? Então, condenação criminal está sendo em julgado. Se você foi preso, está lá na cadeia, sinto muito por você, espero que você não esteja assistindo isso daí. Aliás, espero sim, é uma coisa boa, né? Procurando conhecimento, no meio do caos, né? Às vezes é o que resta. É a história da minha vida, isso aí. Bom, você tem uma condenação criminal, você não pode concorrer ao cargo de chefia de nada. Então, por exemplo, a pessoa foi condenada por homicídio culposo, uma coisa assim. Pô, não, culposo não, doloso. Foi, sei lá, cara, é assim, ela cometeu um ato abominável, um homicídio daqueles de série de TV. E você vai eleger ela pra vereadora? Não, nem vai, né? Se depender, ainda tem uns doidos que votam, mas ela não vai poder porque ela foi condenada, tá? Isso é diferente, por exemplo, da pessoa ainda estar sendo processada, o processo ainda estar em aberto, e ela ganhar. Se ela ganha, ela não pode ser. Esse processo tem que ficar por homicídio, tem que ficar parado até ela perder o cargo, tá? Até ela sair ali do cargo de vereador, deputado, seja lá o que ela ganhou, tá bom? Mas se você for condenado antes do processo eleitoral, você perde seus direitos políticos, você não tem mais direito a se candidatar, nem a votar em ninguém. Agora, quando você, no meio do procedimento eleitoral, ainda está em aberto seu processo, você pode, tá? Isso já aconteceu, inclusive, com algum candidato em algum lugar aí. Mais um exemplo que eu não lembro, né? Bom, se você se recusar a cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, você também pode ser aí condenado a perder direitos políticos, obrigação a todos imposta, pagar impostos. Obrigação a todos impostos, respeitar a lei. Coisas genéricas nesse sentido. E o mais conhecido, eu acho, que é o de improbidade administrativa, né? Improbidade administrativa é quando você tem um gestor público que não fez uma boa gestão, né? Seja por má fé ou porque estava despreparado. Então ele cometeu um crime de improbidade administrativa, fez um superfaturamento, ou vendeu uma coisa muito barato, prejudicou o erário público, os cofres públicos, algo nesse sentido. Então ele cometeu improbidade administrativa. Ele pode perder os direitos políticos dele também, tá? Primeiro, claro, a primeira pena que ele sofre é a perda do cargo, né? E o processo ali. Mas ele pode vir também a perder os seus direitos. Por até quanto tempo? 8 anos, tá? Um caso em que você tem uma espécie de perda de direito político. Quando você é reeleito, né? Se você se elegeu para a mesma função, claro, tá? Presta atenção no que eu tô falando, pra você não me chamar de doido. Se você se elegeu vereador 4 anos, você ganha, você é reeleito. Vereador de novo, 4 anos. Agora você não tem mais o direito de ser vereador de novo. O máximo de tempo que você pode ficar lá são 8 anos, são 2 eleições, 2 mandatos. Mas eu quero concorrer agora a presidente. Vai à vontade. Mas pro mesmo cargo você não pode ir de novo, tá? Você perde o direito político de se candidatar de novo pelas regras do direito eleitoral, pelas regras do empossamento em cargos públicos, por todas as regras que você pode pensar, eleitoral, constitucional, administrativo, você está impedido, tá? Senão vai se criar o quê? Uma monarquia com você no poder ali, só dá você de vereador? Não, você tem que deixar outras pessoas concorrerem também. Talvez elas não sejam tão boas e tão qualificadas quanto você, mas você ainda assim tem que permitir, tá? Então por hoje é isso. Mas espero que você tenha gostado. Amanhã a gente termina falando de cidadania, tá bom? Não desiste, volta, assiste de novo. Às vezes é chato, às vezes é legal. Toda aula é como a vida, tá? Um beijo e te espero na próxima. Não desiste, não.